Fala, minha gente, tudo beleza? Estamos começando mais um episódio imperdível do Goodcast, onde você vai extrair aquilo que é bom. Isso aí. Nós queremos aproveitar para divulgar nossas redes sociais, no Instagram, GoodcastBQ, e também você pode seguir a gente lá no canal e se inscrever no nosso canal no YouTube, tá bom? Goodcast, vamos lá. Temos um convidado muito especial hoje, seja bem-vindo, meu amigo. É isso aí, galera. Vamos falar antes dos nossos patrocinadores, né? A Black Tart está patrocinando a gente, uma marca de roupa masculina. Inclusive, o QR Code tá aqui embaixo. Você vai direto pro site escaneando e tem o cupom de desconto de 15%. Então, logo eles estão lançando agora dia 12, inclusive amanhã, eles estão lançando a coleção de inverno deles. Então, para quem quiser garantir as suas peças já no lançamento, já consegue com desconto. Top demais, tá o caimento da peça. Enfim, Top, inclusive olha, essas camisetas excelente. são de lá, né? Isso aí, top demais. Queremos aproveitar também para divulgar a MK Caixas, nossa patrocinadora oficial aí. Ela está sempre enviando nosso podcast, então você que deseja presentear agora no Dia dos Namorados, quem sabe, né? Sua namorada. Inclusive amanhã também, né? Isso amanhã aí, é isso aí. Vamos lá, vamos colocar a mão no bolso, né, Vini? Isso aí. E queremos divulgar, né, o trabalho deles, excelente demais. Então você pode presentear aí sua amada e também o seu amado, se você deseja. E queremos aproveitar também para divulgar a First Design, que trabalha com pinturas prediais, está nos patrocinando. Você que deseja fazer uma reforma na sua casa, dar aí uma renovada, eles são top demais, profissionais, você pode entrar em contato também. Temos a Smart Dom, acessórios celulares, onde você pode adquirir celulares, acessórios, manutenção também para o seu celular e vai ser top demais. É isso aí. E vamos pro nosso convidado, né? Um cara que acompanhou minha caminhada aí no começo. Top. É um pastor muito sábio. Queria apresentar ele, pastor Ezequiel. Seja bem-vindo, né? Olá. Boa tarde. Boa tarde. Graça e paz. Paz. Tudo bem, André? Tudo Joia. bem, Vini? Tudo certo. Satisfação, que prazer, viu, estar aqui com vocês, participando deste momento tão incrível. Viu, parabéns pelo projeto. Deus abençoe e eu sei que vai ser incrível. Amém. Bom, desde quando eu recebi o convite, assim, fiquei ávido por estar aqui com vocês. Muito bom, muito bom. Seja bem-vindo, pastor. Para quem está em casa e ainda não conhece a sua história, o senhor poderia contar brevemente, né, como foi a sua trajetória, um pouco da sua biografia, para que os ouvintes possam conhecer a sua história? Exatamente. Quantos anos o pastor tem? Cara, que pergunta difícil. Bom, meu nome, para quem não me conhece, eu sou Ezequiel Fernandes, eu tenho uma função pastoral, né? E a minha biografia, minha autobiografia, eu sou nascido e criado no Evangelho, sou natural do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, carioca, né? Já aí pela voz aí, pelo sotaque, já denuncia, não é verdade? Né? Carioca não perde sotaque. Mas nascido e criado no Evangelho e filho único, é verdade? Olha que interessante aí. Casado aí praticamente mais de 30 anos, sou pai do Mateus, casado com uma mulher lindíssima, que é a Wilma França Fernandes, minha esposa, que é fruto de uma carta, viu? Olha que legal. Fruto de uma carta, Vini. Então você que está aí esperando em Deus, você não vai ficar nem pra titi, nem pra titia. Já vou dar essa deixa aqui, viu? Olha aí. Você que essa semana, Dia dos Namorados, você tá orando, Sim, falando com Deus, Senhor. Tava no Salmo 40, já foi pro 70, apressa-te, Senhor. Boa. Deus foi bom comigo. E a minha esposa, na verdade eu orei muito, minha esposa orou muito pouco. Quando se despertou, já estava casada comigo. Mas brincadeira, gente. A Wilma é fruto de um projeto lindo que nasceu no coração de Deus, pro meu coração, como fruto de oração respondida. Oh, que legal. E assim a gente se casou e a gente construiu uma família. Dessa família, o Senhor nos deu o Mateus, que está aqui no estúdio hoje. Sim, rapaz muito elegante, né? Extraordinário, Mateus é top. Né? Inclusive, Levita, é cantor também, né? Cantor, já canta com o pai, a gente, né? Benção. Já contribui no ministério, né? E soma para o reino de Deus. Mas nascido no Rio de Janeiro, moro em Brusque atualmente, praticamente há 20 anos. Mateus é brusquense, nasceu. Isso me dá a legitimidade para ficar em Brusque. Olha aí. E servimos a Deus como pastor na igreja EGEM, né? E temos aí uma caminhada extraordinária. Oh, que legal, pastor. E, cara, nasceu no Rio de Janeiro, né? É um lugar bem complicado lá. E como é que foi teu início, a caminhada na fé, assim? Tipo, tu falou que já vem de um lar cristão. Tu morava em que bairro lá no Rio de Janeiro? Como é que era? A vida era tranquila? Tu saiu de lá depois que casou? Ou conheceu sua esposa aqui?
Na verdade, a minha trajetória, é muito interessante a pergunta que você me faz, porque Rio de Janeiro é uma metrópole. Uhum. E eu nasci em um município com 1.600.000 pessoas. Nossa. Bastante gente. Um município muito populoso. E, estatisticamente falando, é um dos municípios no Rio de Janeiro que tem o maior número de crentes. Sim. Mas a minha história nasce... Minha mãe, ela é natural do Espírito Santo, estado do Espírito Santo. E minha mãe, ela migrou para o Rio de Janeiro, na época que empregada doméstica, vim de uma família simples, era empregada doméstica. Né? Hoje você coloca uma pessoa para trabalhar, para te auxiliar em casa, se torna membro da família. Né? Sim. E esse conceito mudou. Mas nos idos dos anos 70, minha mãe, como empregada doméstica, ela veio servir a uma casa no Rio de Janeiro. E desde então, minha mãe conheceu um rapaz e aí ela conheceu esse cara e começaram a namorar. E ela perdeu toda a família dela no Rio de Janeiro, no estado do Espírito Santo. Ela veio justamente para poder ajudar a família. E quando ela estava 6 meses, aproximadamente, no Rio de Janeiro, trabalhando, ela recebe a notícia de que a sua mãe havia falecido. E foi perdendo, consequentemente, toda a sua família. Mas Deus, ele é poderoso. Assim, Deus, quando tem um plano na vida do ser humano, independente dos intempéries, das dificuldades, das lutas, das adversidades, e não adianta. A Bíblia diz em Isaías 43:13, ainda antes que houvesse dia, eu sou. E não há ninguém que possa fazer escapar das minhas mãos. Portanto, operando eu, quem impedirá? Então isso é extraordinário, isso aconteceu na minha vida. Deus já tinha um plano na vida da minha mãe e, consequentemente, na minha vida. Quando os planos dela deram errado, Deus já tinha um plano majoritário para a vida da minha mãe. Né? Ela sofreu a perda praticamente de toda a sua família, só ficou um irmão, e ela ficou assim, praticamente sozinha no Rio de Janeiro. Uhum. O ser humano tem necessidade sumariamente de 3 coisas, diz a ciência: aceitação, provisão e segurança. A gente precisa ser aceito, porque nós somos seres social, e precisamos de segurança. E logo ela se viu totalmente desprovida de família e não sabia como sair daquela casa. Foi muito interessante isso. E até então ela não conhecia Deus. E naquela época nós não tínhamos um avanço tecnológico que temos nos dias atuais, né? Então, eu sou da época do radinho de pilha. Eu sou jovem há mais tempo, né, gente? Radinho de pilha. E mamãe com radinho de pilha numa condição assim, sine qua non, uma condição de desespero. Era o Walkman? Walkman, cara. Olha aí. Utilizei, bravo, gostei. O Aiva, tal, eu peguei, usei muito Walkman. Né? E eu ainda tenho lá em casa, e às vezes quando vou ministrar para adolescente, eu levo quichute, usei quichute, conga. Sou da época da conga, viu? Mas foi muito interessante, porque a pergunta que você me fez, porque mamãe, ela vive uma experiência extraordinária com Deus. E ela sofre a perda da família e começa a sofrer, assim, abuso no tratamento por parte da família que acolheu ela no Rio de Janeiro. E ela não sabia o que fazer, porque não podia voltar para a sua cidade de origem. E no Rio de Janeiro, por ter justamente esse estigma negativo de ser uma cidade violenta, então ela já veio cheia de recomendações para ficar naquela casa e dormir naquela casa e sem a possibilidade de sair. Uma relação totalmente abusiva. Porém, ela, uma noite em que estava numa condição assim totalmente angustiante, ela fala com Deus. Pastor, falar com Deus resolve, faz toda a diferença. Com certeza. É o divisor de água na vida do aflito, do cansado, do decepcionado. E foi justamente aí que Deus entrou na história da minha mãe, porque ela sintoniza numa rádio evangélica e estava lá um pastor pregando. E a fala dela não era outra senão essa: Deus, me tira dessa vida, dessa condição
Haja vista que eu perdi toda a minha família e eu não sei o que fazer, ou com a vida ou com a morte. Se não vou dar cabo da minha vida, eu não sei o que vai ser da minha vida. E ela, naquele exato momento, ela sintonizou a rádio, uma rádio chamada Copacabana. Era uma rádio que tinha um programa evangélico e tinha um pastor pregando. Naquele exato momento, o pastor, no auge da mensagem, ele disse assim: você que acabou de falar com Deus, e disse assim: Deus, me tira dessa vida, dessa condição em que eu estou. Você que disse que perdeu toda a sua família e não sabe o que fazer, está prestes a dar cabo da sua vida, não faça isso. Deus tem a saída para todas as demandas da vida. Deus pode mudar a sua história e tem um projeto lindo com você. Aonde você estiver, levante uma das suas mãos como sinal de aceitação. Abra o seu coração e faça essa oração comigo. A minha mãe contava essa história para mim, que ela, naquele exato momento, ela levantou as suas mãos, falou com Deus. André, imediatamente, ela diz que uma paz invadiu o coração dela, Vini. Cara, que lindo. Isso. E ela adormeceu sobre os seus pés. Com muito choro, lágrima, muito quebrantamento. A gente sabe que é a ação do Espírito Santo. Com certeza. Isso. E ela acordou no outro dia, com a patroa batendo a porta e convidando ela já para iniciar o dia seguinte, que era o dia do lixeiro, etc. Ela tinha as atividades do dia. Sim. E quando ela acorda, e ela foi lavar a calçada da casa que ela trabalhava, prestava serviço, à frente da casa já tinha uma moça também lavando calçada, empregada doméstica. E aí olhou para ela e falou assim: você é uma moça triste e você vive preso dentro dessa casa. Essa é uma casa que praticamente as pessoas que trabalham aí quase não ficam. Mas eu tenho uma notícia para te dar. Jesus te ama. Ela ouviu isso essa noite. Tem um projeto na sua vida. Já confirmou de volta. Vou mudar. Jesus quer mudar a sua história. Tudo que o pastor havia dito, sabe, na noite seguinte, aquela moça, que era uma moça cristã, cheia do Espírito Santo, ela disse para minha mãe. Ela falou assim: você tem família? Onde você mora? Ela falou: sou natural do Espírito Santo. Simplesmente aquela moça era filha de uma mulher de Deus, dirigente do círculo de oração. Olha aí, as irmãs do Coca em ação. Mulher do isso aí, ó. Poder, é isso aí. E ali criou-se um vínculo relacional, e foi onde minha mãe, ela foi acolhida por esta família e se deu justamente a permanência dela no Rio de Janeiro. E aí, desde então, ela começou a caminhar com Jesus. A família foi justamente para poder conduzir ela na presença de Deus. Foi quando ela depois conheceu um rapaz. Esse rapaz veio a ser o meu pai, mas eu não o conheci, nem por foto. Mas a narrativa bíblica vai dizer assim, que pode uma mãe se esquecer do filho que amamenta. Todavia eu não me esquecerei de ti. A Bíblia diz que o Senhor é o pai do órfão, juiz da viúva. Cara, ele faz o solitário morar em família. Eu sou testemunha viva. Sou um improvável, poderia dar errado, tinha tudo para dar errado. Mas Jesus não somente entrou na história da minha mãe, como entrou na minha história, na minha vida também, e mudou a minha vida. Por quê? Porque eu não conheci o meu pai, não carrego o sobrenome de pai, sabe? A ausência da paternidade, a gente sabe, eu estudo psicologia, e é algo que gera um gap na vida do ser humano, principalmente do homem, da figura masculina. E desde então, minha mãe, quando conheceu ele, minha mãe viveu uma decepção terrível, né? Porque ele vinha de um outro relacionamento. E quando ela entra em trabalho de parto, o médico chama a família que a acolheu e diz assim: olha, eu preciso que a família assuma a responsabilidade, isso lá nos idos dos anos 70, porque eu não dou garantia se vai viver a mãe ou vai viver a criança. Um dos dois vai ficar na sala de parto. E aí, minha mãe entra em trabalho de parto e aquela mulher de Deus, ela levanta a voz em oração no corredor do hospital e diz assim: a família dela é a nossa família.
e assumiu um papel de intercessão. A intercessão faz toda a diferença. Verdade. E ela clamou a Deus, falou assim: Senhor, se o Senhor permitir que essa criança venha ao mundo e que a mãe também sobreviva, eu já entrego essa criança para ti. E eu quero declarar que essa criança vai ser um pastor. Vai ser um menino, ali já, profetizou. Né? Palavras têm poder. Palavras têm poder. Certeza. Viu? A Bíblia diz que a morte e a vida está no poder da língua. E quem a bem utiliza comerá do seu fruto. Viu? Para você aí que está nos vendo, nos ouvindo, cara, isso é muito importante, faz toda a diferença. E desde então, eu nasci de 6 para 7 meses, não tinha nenhuma probabilidade de viver. E Deus assim entrou na minha história. Glória a E Deus. estou aqui com mais de 50 anos. Olha aí. O restante eu não falo, né? Meu, que legal, pastor, que bem legal, interessante. muito legal esse começo, né, Aham. da sua história. E eu queria saber, assim, quando começou a sua caminhada na fé, assim, de quando tu conheceu Jesus, né? Porque hoje em dia, eu vejo, por mim, né, eu nasci num lar cristão, o meu avô era pastor da Quadrangular, e eu era acostumado com a igreja, né? Não tinha visto o mundo ainda. Foi então que eu saí da igreja com 10 anos e conheci o mundo, conheci os outros caminhos, né? Talvez se eu tivesse ficado na igreja, teria demorado mais tempo pra conhecer Jesus, não sei. Deus sabe de todas as coisas, né? Mas eu saindo da igreja, vendo o mundo, parece que quando eu voltei foi forte, assim, o encontro com Jesus, né? Como é que foi o encontro com ele? Tipo, demorou? Foi novo ainda? O senhor já viveu outros caminhos ou sempre estava na igreja, sempre estava ali? Vini, eu estou refletindo sobre a sua pergunta e muito interessante, André, Uhum. você está trazendo, porque isso comunica com a galera que realmente acha que o pai pode salvar o filho, ou por ter uma família cristã, Uhum. né? Os Sim. meus pais são cristãos, os meus avós são cristãos, né? E por mais que eles orem, tudo que eles podem fazer é orar, é ensinar, como diz as Escrituras, Uhum. a palavra de Deus, ensina o menino o caminho que deve andar, para que Uhum. quando ele cresça, ele não se desvie do caminho. Uhum. Observe que é uma questão de semântica. Esse caminho não significa necessariamente o caminho de Deus. É o caminho assertivo. Uhum. Ou seja, se eu ensino o meu filho, é pedagógico, um caminho mau, consequentemente, nós somos resultado de crenças e valores. Então, se eu ensino um caminho errado, consequentemente, isso vai reverberar na vida dele. Então, ensinar o caminho, né, mostrar o caminho, isso faz toda a diferença. E minha mãe, ela foi muito pedagógica e foi muito assertiva em me criar. Porque ela sempre disse para mim assim: Ezequiel, eu não salvo você. A salvação é intransferível, é individual. O mesmo Jesus que morreu numa cruz por mim, morreu por você também. Só que eu não posso decidir por você. Uhum. Isso é muito interessante, Vini. E ela me criou assim, eu fui criado nos princípios da palavra, dentro da igreja, né? Não tenho problema, vivi toda a minha adolescência, a minha juventude, todas as fases do desenvolvimento, Uhum. eu vivi dentro da igreja. Eu me lembro que quando músico, eu ia para a igreja e não tinha oportunidade de aprender música. E aí eu olhava os guitarristas tocando, Uhum. né, e ficava olhando assim. Cada dia eu ia para casa, eu guardava uma nota, um acorde que o cara fazia lá no instrumento. Se ele fizesse um lá, por exemplo, Sim. eu memorizava aquele lá que ele fazia, né? Ia para casa, fazia numa madeira, não tinha um violão. Muito interessante isso. E depois fui estudar música, depois fui me desenvolver, né? Mas em algum momento da minha vida, ainda na pré-adolescência, eu entreguei a minha vida para Jesus. Glória a Deus. Eu confessei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, e aí eu fui entender. Isso faz uma inserção bíblica, uma oração sacerdotal Uhum. ensinada por Jesus, Uhum. que começa dizendo, né, Pai nosso, que estás no céu. Vocês já pararam para observar que Deus não é avô de ninguém?
É isso aí. Não é avô e nem tataravô de ninguém. É isso aí, só é pai. Deus é pai. É isso aí. Então, é pai da minha mãe, sabe? Uhum. É pai dos meus avós e é meu pai, é seu pai. Cara, é nosso pai também. Pastor Ezequiel, surgiu uma dúvida aqui. Eu gostaria que o senhor falasse também, porque quem está nos ouvindo pode ser que foi abandonado pelos pais, né? Pode ser que também, no caso parecido com o senhor, não conheceu o pai. Na adolescência e na juventude, o senhor tinha essa dificuldade de ver Deus como pai? Ou o senhor sempre teve em mente essa ideia de Deus como seu pai? Cara, André, a questão da paternidade, viu, Vini, é algo muito interessante. Uhum. Porque esse gap, ele sempre existiu, assim, ele existiu na minha vida, essa carência paterna, da figura paterna. Sim. Né? E eu cresci ouvindo que Deus era o meu pai. Uhum. Só que eu vou compreender, na minha subjetividade, na minha singularidade, tá? Que essa é uma experiência pessoal. Uhum. Somente você, porque não basta você dizer para o outro, Deus é o seu pai. Uhum. Mas quando chegava no final do ano e eu precisava, eu esperava ganhar um presente da minha mãe, e a nossa condição era uma condição sine qua non, uma condição precária, porque era nós dois, Uhum. e era um pelo outro, e minha mãe trabalhando para me manter. Minha mãe, desde quando me teve, ela resolveu, optou por não se casar. E ela passou a viver para Deus e para mim. E para o trabalho. Então, logo, a nossa vida era uma vida trabalho, casa, igreja. Uhum. Então, minha mãe tinha muita dificuldade para me dar as coisas, presentes, etc e tal. Uhum. E ela dizia, ainda que o seu pai biológico, você não tenha conhecido o seu pai biológico, mas você pode viver uma experiência com Deus como pai. E eu achava aquilo, cara, assim, muito, muito difícil, porque essa coisa metafísica, eu falei, cara, Deus está muito distante, né? E mas como Deus vai ser meu pai? E eu comecei a viver essa experiência, isso mudou na minha vida, quando eu passei a viver as minhas primeiras experiências com o sobrenatural através da oração. Vocês já pararam para observar que Deus tem diversas formas de falar conosco? Contudo, porém, todavia, nós só temos uma única forma de falar com Deus, que é através da oração? Sim. Sim. A oração, para mim, é aquilo que transforma o meu encontro com Deus em relacionamento. E desde quando a gente se conheceu, a gente passou a se relacionar. Uhum. E esse relacionamento se tornou algo assim íntimo. E aí eu, através da oração, todas as carências que eu tinha e necessidades, né, eu ia para minha mãe, né, porque eu via as crianças, os garotos ganhavam brinquedos. Aí dizia assim, eu tenho, você não tem. Meu, que coisa. Pô, essa música é uma música, não dá pra cantar, né, cara? Eu tenho, você não tem. Principalmente, então eu não gostava de Natal, eu não gostava de certas datas comemorativas, porque eu nunca pude ganhar uma bicicleta. E era interessante porque os pais não ensinavam a compartilhar, a repartir. Essa educação mudou, pedagogicamente falando. Então dizia assim, pede seu pai. Aquilo para mim era mais agressivo. Muito mais agressivo. E eu comecei assim, eu ia para minha mãe e compartilhava com ela da minha necessidade. Mãe, compra para mim isso. E ela, eu não tenho, filho. Mas pede a Deus, porque Deus é o seu pai. E eu comecei, através do exercício da oração, pedir a Deus, sabe, tudo o que eu queria. E eu tenho muita experiência nessa área. E foi algo assim tão extraordinário, porque Deus, ele começou assim a me abençoar. Eu me lembro que eu queria um carrinho. Era um carrinho assim, não era nem de controle remoto, era de fricção na época. E aí minha mãe falou assim, eu não tenho dinheiro para comprar para você, mas dobra o seu joelho e fala com o seu Pai Celestial que Ele vai te dar. E aí eu falei, aquela foi uma das primeiras experiências, acho que eu tinha para 5 para 6 anos de idade. E eu falei, Senhor, eu estou até sem graça, Deus, de falar com o Senhor, de te chamar de pai. Porque eu não fui ensinado a te chamar de pai, mas a minha mãe disse que tu és o meu pai. E eu coloquei para Deus assim, cara, com
com muita riqueza de detalhe, mas totalmente desprovido de frases de efeito, como às vezes a gente faz religiosamente falando, né? Sim. Amantíssimo Deus e tal, Senhor. Não. Da Seja forma você, simples. seja original, gente. simples. E aquela foi uma oração, assim, muito simples, Uhum. mas porém verdadeira. E eu pedi a ele um carrinho, pedi a Deus um carrinho. Era um carrinho que eu tinha visto na loja e tal. E um irmão da igreja, sabe, saiu com a família, presenteou todos os filhos. E aí ele perguntou para um dos filhos, eu vou presentear uma criança da igreja. E quem vocês querem presentear? E o conjunto infantil era enorme. Uhum. E aí eles se lembraram, o menino Ezequiel, filho da irmã Maria Benedita. Vocês não acreditam? Eles compraram exatamente, sem saber, o carrinho que eu tinha visto na loja com a minha mãe. Um simples carrinho. Talvez você não teve falta de brinquedos na infância, mas é impressionante como às vezes um simples carrinho faz a diferença. E aí, perto do Natal, eles foram lá em casa, entregaram pra gente, entregaram pra minha mãe. E a minha mãe falou assim, você falou com Deus? Falou com seu pai? Eu falei, mãe, por quê? Quem fala com o pai não fica sem resposta. Toma. Olha, Ele já trouxe a Aleluia. resposta. Glória a Deus. Quando eu abri, cara, tu não tem noção. Ali começou as minhas experiências, eu fui entender que Deus, ele realmente ele é o nosso pai. Glória a Com Deus. certeza. Sabe? Pensa Aleluia. demais. Pastor, surgiu uma dúvida ali, né? Que o pastor falou que quando o pastor orou, pediu pra Deus, e quando a gente pede, a gente é respondido, né? Quando eu comecei minha caminhada na fé, eu sei que meu negócio é a música, eu gosto muito da música. Eu pedi pra Deus que eu queria aprender a tocar bateria, né? Só que, cara, muita dificuldade. No começo foi difícil, mas fui pedindo. E hoje eu toco, né? Faz 2 anos. Deus me honrou. E agora, tipo assim, eu tenho muita vontade de cantar, de trocar outros instrumentos. Isso é pro reino, com certeza. Totalmente pro reino. Então, eu vi muito que esse negócio de cantar, de tocar, a gente não nasce sabendo, né? A gente tem um certo esforço. E como é que o pastor canta hoje, o pastor toca? Como é que foi? O pastor contou que tocava numa madeira ali. Como é que foi essa questão? Demorou? Claro que tudo é um processo, né? Sim. Mas como é que foi essa questão de entrar pra música, depois ser pastor? Foi profetizado, né? Na sua infância? Isso, foi profetizado da minha infância. E por sinal, te parabenizar pela sua desenvoltura na música. Aleluia. E é perceptível, sou testemunho ocular, viu, gente? Olha aí. O menino na batera tá botando pra quebrar, né? Isso aí, é verdade. Um exímio baterista. E eu na minha adolescência, eu já tinha... Eu entendo assim, que toda boa dádiva vem do Pai das luzes, onde não há sombra de dúvida e nem de variação. Ninguém recebe nada se do céu não for dado. Aleluia. Então o talento é algo nato. Nasce com você. Em algum momento vai aflorar. Isso é dom de Deus. Nós fomos criados para a adoração, para o louvor do Senhor. E quando a gente entende isso, a coisa fica muito mais... Fica fácil. Né? E eu desde de novinho, assim, a gente fazia culto doméstico, eu e a minha mãe, e não tinha... Eu falei, mãe, eu queria... não podia tocar um instrumento na igreja e... Era tudo muito mais difícil. Né? Sim, não tinha internet, não dava pressão no YouTube, cara, não tinha curso, era tudo... Sim. Então, os músicos na igreja, eles tinham assim, um total cuidado com o instrumento. Primeiro que o instrumento era da igreja, mas cada um tinha o seu instrumento em particular. Sim. Então, a dedicação era maior. A dificuldade faz a gente se dedicar de forma mais contundente, mais acirrada. Com certeza. Eu compreendo que hoje... né, eu consigo fazer esses atravessamentos, né, e polarizar, fazer uma avaliação do ontem para o hoje, e eu vejo assim, como hoje a gente tem muitas facilidades, né, oportunidades. Meu primeiro instrumento não foi corda, meu primeiro instrumento foi um trompete. E aí eu queria aprender um instrumento de pisto, envolve embocadura, e aí fui fazer aula de música.
E eu me lembro que o instrumento era da igreja. Então era assim, 20 alunos para um único instrumento. Meu Deus. Imagina, um instrumento de pisto. Cara, Nossa. eu falei, até chegar a minha vez. E aí, na parte prática, né, era assim, uma dificuldade. Eu chegava em casa, mãe, meu Deus do céu, tem que comprar um instrumento, mas o instrumento era muito caro. Uhum. O sax alto, mais difícil ainda, porque todo mundo queria tocar saxofone. Bombardino, e é sobrando. Trombone de vara, tudo instrumento, né? E aí eu falei, bom, eu vou optar para corda. E aí comecei a tocar violão, mas já antes de aprender, e aí, conforme eu disse para vocês, eu ia para a igreja e ficava olhando. E tinha um cara da minha época, a gente sempre é influenciado por alguém. Sim. Sim. Entende? Às vezes, o nocivo é a inveja. A inveja é a atitude de descontentamento que leva o indivíduo a desejar o que o outro tem. Uhum. Agora, você se inspirar em alguém, isso não é errado, Uhum. sabe? Então, assim, foi Paulo que disse isso: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. É verdade? Então, se você faz, quer comais, quer bebais, façais tudo para a honra e glória do nome do Senhor, cara, teu intuito é glorificar a Deus com tudo que você tem de melhor, tá tudo bem, né? E nós tínhamos na minha época, tinha um guitarrista da igreja, ele era um músico por excelência. E ele me influenciou por demais. E eu olhava para ele assim nos domingos tocando, eu não podia nem chegar perto e tocar na guitarra, isso não podia. E eu falei assim, cara, eu tenho que dar um jeito de aprender com esse cara. E aí eu memorizava uma memória fotográfica, memorizava as notas e chegava em casa, mas eu não tinha um instrumento para reproduzir. Aí eu fiz um violão. Olha que criatividade, né? Já fiz um instrumento, assim, tipo um violão, um braço de um violão, e coloquei 6 cordas de nylon. E ali eu reproduzi as notas que eu aprendia, mas de ouvido. Depois eu fui estudar, né? E assim sucessivamente. Cada culto... Era uma engenharia esse negócio, Olha né? aí. Porque cada culto era um processo pedagógico, uma música diferente. E tinha culto que ele fazia uns arpejos, uns acordes diferentes e tal, etc. Meu primeiro violão, eu ganhei com 15 anos. Minha mãe falou, você quer uma festa ou quer um violão? Olha aí. 15 para 16, 17 anos. E comprou em 36 vezes. Olha aí, naquela época 36 era vezes. carnê ali, não tinha cartão de crédito, não tinha Pix, era carnê. Cara, que legal. Eu lembro da 36 vezes, gente. Olha as lojas lá anunciando 36 vezes no crediário. No crediário, Meu Deus do da céu. época do crediário. Comprava e ganhava uma bíblia, né? Ganhava uma bíblia. 36 vezes, mamãe comprou meu primeiro violão. E aí facilitou mais a minha vida. E eu comecei a aprender, mas não tocava, não era música oficial. Sim. Aí tocava na reunião da igreja que dava poucas pessoas, né? Sim. E, pastor, nessa época aí, eu tava aprendendo. O pastor já pensou em desistir? Como é que foi? E consultava Deus, chorava, falava com Deus? Como é que era? Ou foi tudo muito natural, assim? Não, muitas vezes pensei em desistir. Pensei em desistir porque, primeiro, não tinha apoio. Sim. Segundo que nós tínhamos muito... Aliás, assim, os músicos cristãos são os melhores músicos. Esse dia eu estava lendo uma matéria de uma atriz famosa, uma cantora famosa, e ela falou assim, eu gosto de gravar com músico cristão, porque eles são muito dedicados. Então, o meio gospel tem muito músico bom. E eu concordei com a fala dela. Então, nós tínhamos muitos músicos. Então, praticamente, não tinha muita oportunidade. Então, eu queria só uma chance para tocar. E assim, às vezes, um dia eu fui tocar num culto, mas eu estava começando, sabia uns 3 acordes, primeira, segunda, terceira. Os guerreiros, te prepara, tá? Começando, André. Vini, e naquele dia, cara, daqui a pouco chegam uns músicos, os topzão. Galera da que já sabe, de cima, já, né? E aí tal, veio um de lá pra mim e falou, cara, primeiro aprende, meu irmão. Cara, não, você é muito fraco, muito ruim. Eita. Não, e tal. E aí aquilo me entristeceu, assim, eu falei, né? Mas quando aquilo tá dentro de você,
né? E Deus coloca algo dentro de você, por mais que você queira parar, Deus não deixa. mas Deus não deixa. Cara, é engraçado essa história, porque uma vez eu tava tocando no É. começo. Aham. O cara tava, tipo, eu tava tocando, tava aprendendo, na humildade. O cara riu de mim. Aí eu fiquei triste, primeiramente, né? Pô, fiquei triste, cara. Mas isso me deu motivação. Deus Uhum. conseguiu colocar na minha cabeça, não. Então, Uhum. se estão rindo de você porque tá no caminho certo, tu tem que Aham. melhorar, tem Com que certeza. estudar, tu vai. Sim. Então, cara, essa questão de o pessoal falar, pô, tá começando, aprende primeiro, Uhum. tudo. Uma hora o cara já teve naquela situação, já tava aprendendo também. Tem um ponto positivo nisso, né? O pastor Silas Malafaia, Ah, ele ensina que a gente tem que usar essa raiva a favor de nós. a favor, isso. E transformar isso em, digamos Motivação, assim, né? um combustível para Combustível. fazer você melhorar e mudar. Pastor, outra dúvida. Hoje o senhor atua no Ministério da Palavra, de forma eclética, como o senhor falou. Sim. Quando começou, então, essa migração da área da música para o Ministério da Palavra? Começaram, digamos assim, juntas ou depois que o senhor se envolveu com a música, o senhor começou a se dedicar na Palavra de Deus, na pregação? Na verdade, não houve uma migração, as coisas aconteceram juntas, Entendi. Aham. paralelas. Uhum. Porque aí veio o ministério do louvor, eu já louvava antes de tocar, né? E aí depois eu passei a ser músico, facilitou mais a minha vida. Uhum. Consequentemente, eu passei por todas as fases, não só do desenvolvimento, mas também todas as fases dentro da igreja. Uhum. Então, sendo nascido e criado no Evangelho, sou fruto de escola bíblica dominical, sou fruto de departamento infantil. Top. Então, já nos trabalhos, nos cultos de criança, preguei muito em cultos de criança. Já desde pequeno, eu e minha mãe, nós tínhamos uma cultura, que era a cultura justamente do culto doméstico. A cultura do culto doméstico. Com o meu violãozinho, nós cantávamos em dupla, eu e minha mãe, e cada noite um fazia uma oração, lia um texto da Bíblia, orávamos e íamos dormir. E aquilo foi gerando algo dentro de mim, né? E aí com 14 anos já tinha uma banda na igreja, na época antes de começar a era das comunidades, Uhum. né? E aí nós tínhamos a era das bandas. Vamos montar uma banda, tal. E aí tinha uma banda na igreja, tal. A gente já começou a tocar e separava as canções assim que eram canções de sucesso, né? As top 10, né? E aí a rádio tinha uma relevância muito grande, né? Nessa época, porque facilitava Saber o que tava em alta, né? o que estava em alta, isso, né? E aí eu fui me desenvolvendo, não só na música, mas também Uhum. na questão do Ministério da Pregação. Porque desde o Ministério Infantil, depois para adolescente, migrei para os jovens, Uhum. nós já tínhamos essa interação, que era assim, a interação entre as igrejas, André. Uhum. Então, Vini, as igrejas elas se comunicavam, elas tinham um vínculo fraternal Muito bom. muito bom. Muito Legal. bom. Então, você disse para mim, você é líder de Adolescentes. adolescente. Muito Isso. bem. Né? Como é que a gente fazia? Né? O Vini, você é líder de adolescente. Eu também, sendo líder de adolescente na minha igreja, eu já levava para você uma carta. Uhum. André, quando é que você pode levar os adolescentes lá na minha igreja, numa festividade ou num culto específico que nós teremos lá, uma programação específica. Uhum. E aí você levava você ia ministrar, e assim nessa interação, a gente se desenvolvia ministerialmente. Uhum. E consequentemente, ia almejando o episcopado. Como disse o apóstolo Paulo, excelente coisa deseja. A gente ia tendo desejo pelo ministério, né? E aí comecei a receber muito convite para ministrar, para pregar, já ministro desde novinho, escola bíblica, jovens. Isso. E aí, consequentemente, depois dirigindo congregação, dirigindo igreja e seguindo aí no chamado, né? Meu, que É legal. muito interessante, né? Me veio na mente agora o que Paulo disse para Timóteo. Ele disse assim, para ele despertar o dom que existia nele, que foi dado pela imposição, né? Desperta o dom que há em ti, que Isso. foi te dado pela imposição das minhas mãos, né? Então, estava estudando outro dia, essa palavra despertar quer dizer você reacender a chama, né? Então, constantemente, né, para quem trabalha nesse ministério da pregação, precisamos reacender. Em algum momento o senhor desanimou e alguém foi usado por Deus para animar o senhor, digamos, no ministério da palavra, para, quem sabe, impulsionar o senhor para ir além, assim, para buscar mais, estudar, porque eu percebo
O senhor fala, citando sempre versículos bíblicos, isso é muito bom. A gente sabe que o fruto disso é uma dedicação Sim. no ensino e estudo da palavra. É, muito interessante sua pergunta. Cara, inúmeras vezes, né? A primeira coisa é que é a dúvida. Uhum. A dúvida. Eu ouvi de um cara de 50 anos de ministério, e ele foi muito feliz, né? Uma vez eu conversando com ele, ele disse assim pra mim, ele falou, meu filho, a prova de que você é chamado, como é que é? A prova de que alguém é chamado é o desejo, é a vontade de desistir. Olha só. E aí aquilo me fez refletir, porque eu falei assim, como assim, pastor? Eu falei, a vontade de desistir. Porque a vontade de desistir é justamente reverbera, isso é reflexo de que você foi chamado para fazer algo que aos seus olhos é impossível. Uhum. Que aos seus olhos você não tem capacidade. É por isso que o chamado não é seu. Na verdade, não é a gente que tem um chamado, é o chamado que nos tem. Né? E por quem nós somos chamados, né, nós somos capacitados por aquele que nos chama. Então, inúmeras vezes, a primeira vez que eu fui pregar, por exemplo, e sem regras de homilética, sem fazer não sabia fazer uma exegese. Que palavra é essa, exegese? Não conseguia extrair do texto. Eu pensei que era alguma coisa para comer, cara. Cara, e assim, cara, aquela plateia e eu com aquele friozinho na barriga, as pernas trêmulam, né? E que nós aquelas redundâncias, aquelas frases de efeito e aquelas repetindo. E quando eu terminei ali, né, um pastor, ele me acolheu, ele disse assim, você tem uma longa caminhada pela frente. Deus é com você, você tem um chamado em Deus. É assim mesmo. Aí ele disse para mim assim, não vá de elevador. Ele usou uma analogia, ele falou assim, vá de escada, suba de escada. Degrau por degrau. Degrau por degrau. Cumpra todas as fases, viu? Do ministério, da vida cristã. Espera o seu tempo. Não força a porta. Entre porque a porta se abriu e você foi convidado a entrar. Sente para aprender. Procure sempre aprender dos mais velhos. Com quem sabe mais um pouquinho. Eu até, nesse sentido, eu preciso abrir um parênteses aqui, né, e compartilhar com vocês que esse é um dos grandes problemas da atual geração que nós estamos vivendo. Porque a gente está vivendo uma geração, né, em muitos lugares que as pessoas não querem sentar para aprender. E quem não se assenta para aprender não pode se levantar para ensinar nada para ninguém. Sim. Verdade. Eliseu deitava água na mão de Elias. Verdade. Servia Elias, sabe? Josué era servidor de Moisés. Verdade. Por isso foi sucessor de Moisés. Então hoje, ministério começa servindo, vocação começa servindo, né? E isso foi uma coisa que eu aprendi, foi uma pedagogia que eu aprendi no meu chamado, no meu ministério, sentar para ouvir. Ouvir quem já foi talhado, está sendo talhado, ouvir quem Deus deu mais um pouquinho de experiência, né? E isso me ajudou muito. Outra coisa é não ter medo de crítica, né? Não ter medo de crítica. Está começando, sempre está aberto para as críticas. A minha esposa, por exemplo, hoje, ela é a pessoa que mais, né? Você passou. Melhorar nisso aqui. Você precisa melhorar nisso aqui. Então, isso é muito importante, porque nesse sentido não existe um profissional. Não tem profissional da fé. Todos nós, indubitavelmente, somos o quê? Dependentes de Deus. É verdade. Somos dependentes. Tanto quem está começando, quanto para quem já tem mais experiência. Na minha concepção, né, a dependência, o grau, o nível de dependência é o mesmo. Agora, ambos precisam entender o seu papel e o seu lugar. Compreender que é Deus que usa. Porque tem dia que o Espírito Santo parece que fecha a porta da palavra e joga a chave fora. Tem dia que o paraquedas abre, tem dia que o paraquedas não abre. Meu amigo, não é todo dia que o mar tá para peixe, cara. E é interessante que tem mensagem que fala somente com o pregador. Porque existe a unção do secreto, a unção da nave do templo e a unção do altar. A unção do secreto, lá de Mateus 6,6, né?
é muito interessante, porque tu tem aquele momento seu, a sós com Deus, e aí Deus te dá iluminação de texto. Uhum. Todo pregador precisa ser iluminado, revelado, inspirado. E aí você tem iluminação de texto. Né? Texto se tira onde? Sabedoria você adquire sentado para aprender, mas unção você adquire com os joelhos dobrados para receber de Deus. E eu aprendi esse caminho. Então, tem mensagem, às vezes, que ela fala com o pregador, ela prega para o pregador. Parece redundância a minha fala, mas não é. Sim. E aí você diz assim, cara, essa mensagem, do jeito que Deus falou comigo, não. Vai falar com muita Meu gente. Deus do céu. Aí, isso aqui vai ser tampa da chaleira vai voar. apoteose, como diz aí. E é engraçado que às vezes a palavra é pra uma pessoa só, né? Para uma pessoa só. Mas Deus sabe de todas as coisas. Sabe de todas as coisas. E aí você vai ministrar, eu já vivi experiência de ministrar. Eu me lembro que fui pregar em Brasília, num trabalho, e cara, essa mensagem, do jeito que Deus falou comigo, o tema é esse, tal, pai. E a pretensão não era explodir, não é arrebentar, Sim. como essas nomenclaturas que a gente utiliza, o pessoal aí usa esses clichês, né? Uhum. Vai quebrar tudo. Não vai quebrar nada, querido. Pra consertar. É pra consertar. Né? Então, mas naquele dia o Espírito Santo foi me ensinando. Então, a lição pedagógica, ela acontece todos os dias para aquele que é dependente do Senhor. E aí naquele dia eu vi assim que, eu falei, cara, Senhor, mas a mensagem eu estudei, eu orei, etc e tal. Ele falou assim, não, para você entender que você é dependente de mim. E eu faço da forma que eu quero, da maneira que eu quero, do jeito que eu quero. E como disse você, Vini, né, a mensagem às vezes é para uma pessoa só. Sim. Para uma pessoa. Tá entendendo? E, cara, já tem outros dias que você, às vezes, prepara um texto simples, você fala assim, cara, isso aqui, Senhor, não tem nem mensagem, eu acho que eu vou ler um texto e vou falar o que Jesus quiser. Aí tu sobe, e aí naquele dia o Espírito Santo, ele resolve falar assim, hoje. É hoje que o negócio é hoje, vai... viu? Que parece que a igreja desce, cara, e o céu abre, sabe? Ou seja, o céu desce, os céus abrem e a igreja, cara, é um negócio assim, mover, vidas se converte, pessoas são batizadas com o Espírito Santo, mas tudo é para a honra e glória do nome do Senhor. Então, sobretudo, eu compreendo que o homem é somente um cano por onde a água passa. A gente é um instrumento usado por Deus. Cano enferrujado ainda. Não dá para roubar a glória de Deus, né? Verdade. Show. Sei. E pastor, como é que quando tu conheceu sua esposa, conheceu lá no Rio de Janeiro, foi aqui em Santa Catarina, legal. Que aí começa outra fase da vida, né? Construir uma família. Sim, sim. Como é que foi esse encontro? O senhor falou que foi um encontro bem, com cartas e... Interessante. Eu fiz. Casar não é uma tarefa muito fácil não, viu, gente? A Bíblia diz que quem acha uma esposa, acha uma coisa boa, porque achou o favor do Senhor. Sim. E eu fazia parte de um grupo chamado Grupo Êxodo, do Rio de Janeiro. Era um grupo de louvor e pregação. E a gente tinha um instinto de preservação pela vida espiritual. Né? Então, assim, quando você passa a buscar a Deus, a Bíblia diz que Enoque andou com Deus, o Senhor o tomou para si. A vida com Deus, ela é uma vida de um relacionamento contínuo. E é algo assim tão extraordinário que você passa a desfrutar de uma intimidade com o Senhor e você não quer que nada se interponha entre você e o seu relacionamento com Deus. Quando você entende isso, que relacionamento com Deus custa caro, sabe? Amós 3:3 diz isso, né? Como andarão dois juntos se não estiver de acordo? É Deus perguntando para o povo, sabe? Vocês estão de acordo? Vocês nunca estão de acordo, mas eu quero andar com vocês, mas vocês... E a gente tinha um relacionamento com Deus, assim, procurando viver uma vida no Senhor, mas aqui que está justamente o X da questão. Quando você busca o Senhor, de nada você tem falta. Quando a gente prioriza a Deus, de nada a gente tem falta. Quando você busca em primeiro lugar, sumariamente, o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas nos serão acrescentadas. E na minha vida foi acrescentado. E continua sendo. Então a minha esposa, eu a conheci, eu pregava toda segunda-feira numa igreja,
aqueles cultos de vitória, que tinha culto de campanha, não tem? Uhum. E eu servia na igreja de um pastor amigo meu, todas as segundas-feiras eu ministrava nessa igreja. E naquele dia eu vivi uma experiência fenomenal. Por quê? Porque eu ainda era solteiro, pedi minha mãe, eu falei, mãe, prepara minha roupa, etc e tal. Meu look. Mamãe foi preparar a roupa. E eu disse assim, Senhor, eu falei, gente, eu tô precisando de roupa, mas eu tava numa prova, cara, numa prova assim, do Giló. Uhum. E eu assim, eu falei, gente, eu preciso de roupa, assim, eu tava passando uma dificuldade financeira. E eu falei assim, Senhor, eu preciso de roupa para ministrar, essa roupa aqui tá apertada, esse tal, sabe? E eu só conversei com Deus. Fui aquela noite ministrar na igreja, mas antes de sair de casa, o Senhor falou para mim assim, pegue um papel, um caderno, e eu gostaria que você anote tudo que você gostaria de obter. Todas as suas necessidades. E tem gente que acha que Deus não é detalhista, mas Deus ele é muito detalhista. Verdade. E às vezes a gente vai falar com Deus e não usa da riqueza de detalhes. Ah, mas Deus já sabe, mas Ele quer ouvir. Ele quer ouvir. Deus, Ele nos entende na nossa individualidade, na nossa singularidade, na nossa subjetividade, sabe? Ele conhece o que você precisa, os anseios da nossa alma, e Ele tem prazer em nos abençoar. Foi o que Jesus perguntou pro cego, né? O que queres que eu te faça? O que queres que eu te Tem faça? que expressar aí o que tá ali Tem que dentro. expressar. Sim, tem que falar. Ele podia pedir uma outra coisa, não é verdade? Né? Então, isso aconteceu comigo. E aí eu coloquei ali roupa. A primeira petição já aconteceu no culto, cara. Eu nunca vi uma oração ser respondida, meu brother, tão rápido. É verdade. Na velocidade. Como aconteceu naquele dia. Porque, e interessante, a gente fala com Deus e se esquece, mas Deus não tem memória curta. Verdade. Deus não tem amnésia. Fui pro culto, aí tô lá pregando, ministrei e tal, etc. O culto foi uma benção. Esqueci da roupa que eu tinha falado com Deus, eu tava precisando de sapato, precisando disso, daquilo. Quando eu termino a reunião, me veio um casal, como se fosse no dia de hoje, estivesse morando na praia, em Balneário Camboriú. Um casal assim, parecia que tinha uma condição financeira muito boa. Mas eu estava muito bem arrumado. E aí, tinha uma fila para me fazer uma oração, algumas pessoas para me falar com elas, etc e tal, queria falar comigo e tal. E aquele casal chegou na minha frente e disseram assim, aí um dizia pro outro assim, aí ela, fala, amor. Aí ele, fala você, amor. Fala, amor. Eu falei, Jesus. Fala, amor, fala você. O mistério tá aí. Aí eu falei, meu Deus. Eu falei, vai me contar uma visão? O que vai acontecer? Aí eu falei assim, não, eu vou contar. É que assim, essa é a primeira vez que meu marido não é crente. Ele viveu uma experiência aqui extraordinária. Primeira vez que ele vem nessa igreja comigo. Porque eu já estou fazendo uma campanha aqui e são 5 semanas e ele resolveu me acompanhar essa semana. Ele é católico e tal, mas ele foi imbuído por uma sensibilidade e tal durante todo o decorrer do culto. Ele não conseguiu sair daqui sem antes me falar contigo. E qual foi o fenômeno? O que foi que aconteceu? Aí, porque enquanto estava acontecendo, só estava pregando, ele sentiu um desejo muito forte de te vestir dos pés à cabeça. Glória! Glória aí, meu irmão! Meu Deus do céu! Forte. Cara, demais. Dos pés à cabeça, Vini. André, assim, desse jeito. Aí, a gente, até para receber, você precisa ter o quê? Humildade. E você precisa, assim, estar de prontidão para receber. Porque tem gente que só parece ser humilde, mas não é. A palavra humildade vem de humus, humus vem de terra, sabe? Então, não adianta eu dizer que sou humilde, e é um dos grandes impeditivos, às vezes. Mas quando Deus, às vezes, Ele quer nos abençoar, e às vezes Deus utiliza de meios para nos abençoar, e às vezes a falta de humildade é um grande impeditivo. Com certeza. Né? Aquele orgulho, né, que está introjetado dentro do sujeito, do indivíduo, né? Quando eu digo não, enquanto deveria dizer sim. Isso é um orgulho. Quando eu digo não, está tudo bem, enquanto não está. Né? É claro que não dá para dizer para todo mundo que não está tudo bem.
para algumas pessoas você precisa dizer como a sunamita, né? Vai tudo bem. Uhum. Né? Até para abrir o coração, isso aqui é um outro papo, um outro dia. É verdade, né? verdade. Tem lugar certo. Tem os íntimos, né, pra gente fazer Claro, com certeza. Cara, mas naquele dia... E aí ela falou assim, meu marido, eu fiquei assim, estarrecida, porque sou eu, uma pessoa cristã em casa e tal. E ele falou assim, esse rapaz, qual o número dele de camisa? Qual o número dele de calça? Qual o número dele de calçado? E tal, tal. Eu preciso comprar roupa para esse rapaz. Ela, meu filho, mas como assim? Não, eu preciso comprar roupa. Você depois pergunta. E aí eles vieram à frente para falar comigo posto ao culto. E quando eles me perguntaram, ela falou assim, olha, eu não posso sair daqui sem você me dizer o seu número de roupa, seu manequim, porque meu marido falou que não vai embora. Aí eu, não, mas como assim? Eu cheio de formalidade. Pois é, né? Não, mas como assim roupa? O Espírito Santo, deixa de bobeira, hein? Deixa de bobeira. Você não conversou comigo em casa, sabe, precisando de roupa? Eu uso quem eu quero, da forma que eu quero, do jeito que eu quero. Às vezes você acha que vem de um jeito, Deus está falando assim, deixa eu cuidar de você. E aí, cara, eu tive a resposta daquela oração naquela noite. Eles anotaram todo o meu manequim, camisa, calça, calçado. Na outra semana, eles trouxeram uma mala de um carro cheia. Mala lotada de roupa, assim, me abençoaram. E aí o Espírito Santo, assim, falou pra mim, tá vendo? Como eu cuido de você, pede-me, eu te darei as nações por herança, as extremidades da terra por sua possessão. Então, assim, Deus tem prazer em abençoar o seu povo. E aí, naquela carta, e aí depois tinha um item, o item da varoa, foi muito interessante, porque o meu desejo era casar com uma moça morena, cabelo comprido, um cabelo liso, bonitona, pá. Não sou preconceituoso, sou moreno, mas... Eu falei, eu quero uma moça assim, assim. Coloquei todos os adjetivos e predicados, né? O jeito que eu queria que fosse a moça. E também relatei a aparência. A aparência também é importante, né? Aí caprichei também, né, cara? Deu uma moral, né? Claro. Já que é pra pedir, pede direito, né, cara? É isso aí. Aí alguém diz assim, é muita areia pro teu caminho. Eu falei, eu dou 2 viagens, 3, 4, não tem problema não. Cara, tu não tem noção, Vini. Fiz aquela carta e relatei minuciosamente todas as características que eu gostaria que a moça que eu fosse conhecer para mim me casar tivesse. Tanto os adjetivos e os predicados, quanto a característica física. Muito bem. O tempo passou e aí eu fui numa vigília, Deus toma uma pessoa e fala comigo. Meu filho, fui eu que te dei inspiração. Isso é só para quem crê, hein? Te dei inspiração para escrever aquela carta. Nossa, aí eu, no meio daquela multidão, assim, eu falei assim, cara, não é possível. Ou roubaram minha carta. Ou tem outra que escrevendo carta. Isso é clone. Cara, não é possível. Daqui a pouco, aquelas do coque, né? Já veio na minha direção e falou, meu filho é contigo mesmo. Olha aí. Por que tu tá duvidando? Olha como Deus é detalhista e nos conhece na nossa subjetividade. Por que você tá duvidando? Fui eu que te dei inspiração. Eu vou cumprir item por item. Depois fui lá no monte, uma região assim, diametralmente oposto. Ninguém me conhecia. Eu estou lá buscando a Deus. E aí Deus toma uma irmã. Eu falei assim, rapaz, eu conheço esses passos. E aí veio andando pro meu lado, né? Aí disse assim, aquela carta que tu escreveu, eu falei, pô, não é possível. É forte. Ainda era a época da carta, né, gente? Se fosse hoje, era e-mail, era um zap. O zap que tu passou, com certeza. Deus é mais tecnológico que a tecnologia. Cara, e eu falei, caramba, Deus. E não é possível. Eu quietinho assim, daqui a pouco levei na minha direção e disse assim, eu vou cumprir todos os itens que você relacionou naquela carta, para que tu saiba que eu cuido de ti porque eu sou o teu pai. Aleluia. Forte. Não demorou 1 ano, Vini, 1 ano, André. E eu conheci a minha esposa, e aí a gente namorou, noivou e casou. Glória a Deus. Deus fez um milagre no nosso casamento, foi um negócio fenomenal. Sou casado com uma linda mulher, não é só o filme não, viu? E minha esposa, ela é
praticamente 80% a base do meu ministério, alguém que me ajuda por demais. E desse lindo enlace matrimonial, nós tivemos o Mateus, e a gente é uma família abençoada por Deus. Meu, que glória, né? Uma história bem bonita, né, pastor? E, tipo assim, o pastor morou lá no Rio de Janeiro com ela há quanto tempo? E quanto tempo o senhor veio pra cá? Qual foi o ano? Como é que foi? Por que essa mudança? Deus direcionou? Como é que foi? Boa. Eu tinha uma vida secular, né? Trabalhava na Petrobras. Uhum. Esposa também formada em radiologia médica. E era co-pastor de uma igreja, né? Mas os planos de Deus são maiores que os nossos planos. Aqui nasce uma pergunta que não quer calar. Às vezes você planta em um lugar e não colhe naquele lugar. E a pergunta que não quer calar é essa. Pastor, é possível plantar em um lugar e colher em outro? Todavia que sim. E aqui vai uma resposta, talvez para alguém que se sente queixoso, decepcionado, porque muito fez, muito se aplicou em fazer. E é muito bom, não vamos ser hipócrita, a gente ter reconhecimento por aquilo que fazemos e também colhermos por aquilo que plantamos, somente no âmbito positivo. Mas tudo que nós fazemos para Deus, isso obedece uma lei. Que lei é essa? A lei da semeadura. Tudo que o homem plantar, isso ele vai o quê? Colher. Independente se é positivo ou negativo. Como a lei da reciprocidade. Tudo o que quiser que os homens vos façam, façais vós também. Então, é muito importante. Quando a gente entende esse princípio, a Bíblia é um livro de princípio e não um livro de regra. E eu, co-pastor de uma igreja no Rio de Janeiro, né, já tinha dirigido outras igrejas, e essa igreja era uma igreja que o pastor da igreja, ele, cara, era um pastor da Marinha, e ele iria voltar para a terra natal dele, que era Manaus. Falou, já estou praticamente encerrando o meu ciclo de vida profissional e eu vou voltar para a Marinha, para minha terra natal. E você assume a igreja, né? Porque você está na sua terra natal, as pessoas conhecem, e a igreja é uma igreja bacana, consolidada, uma igreja muito saudável. Sim. E foi justamente nesse interim que Deus ele faz a transição de nos trazer para Brusque. Né? A gente conheceu, viemos para Brusque, eu vim servir a um ministério aqui, e Deus já vinha falando, tudo que nós vamos viver, tudo que vocês vão viver, amanhã é resultado do que Deus está falando hoje. Verdade. Sabe? E às vezes a gente precisa ficar muito atento às coisas que Deus fala, porque quando Deus fala, Deus fala. Sim. Quando o homem fala, sabe? Mas quando Deus fala, fique atento. Porque ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Sabe? Porventura falaria ele e não cumpriria? Diria ele e não confirmaria? Todavia que sim, porque ele vela pela sua palavra para fazê-la cumprir. E aí Deus tinha feito uma promessa que nos tiraria do Rio de Janeiro, mas eu, cara... Pra onde eu vou? Não. E aí é muito legal isso, sabe por quê? Porque quando a gente tem uma promessa da parte de Deus, e aqui também talvez eu seja um instrumento usado por Deus para alguém que está sofrendo com ansiedade, sofrendo por antecipação, porque tem inúmeras promessas da parte de Deus, mas ainda não viu as promessas se cumprir. Mas bom é esperar no Senhor. Existe o tempo do homem, mas existe o tempo de Deus. O tempo do homem é chamado de cronos, cronologia do tempo, mas o tempo de Deus é chamado de kairos. Deus não está limitado nem a tempo, nem a circunstância e nem espaço. Deus, ele é atemporal, por isso que ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim. Olha que coisa interessante. O nosso Deus é o Deus que faz o fim desde o começo. Eu sim estou limitado a tempo, circunstância e espaço. Então, quando eu estou no presente e eu estou tentando viver o futuro, eu vou sofrer por antecipação. Se eu olho para trás e digo que os dias passados foram melhores do que os dias presentes, vou sofrer de recalque, de frustração. Então, melhor é esperar o quê? No Senhor. E detalhe, Deus sabe o nosso nome, principalmente quando Deus sabe o nosso nome, sabe o nosso endereço e sabe onde nos encontrar. É por isso que a gente espera. Porque Deus sabe tudo ao nosso respeito.
O Salmo 139, versículo 16, vai dizer assim: os teus olhos me viram substância ainda informe, e nos teus livros foram escritos cada um dos meus dias, cada um deles escritos e determinados, quando nenhum deles ainda existia. Aleluia. Deus tem um livro, e nesse livro está contabilizado todos os dias da minha vida, eventos que eu vou vivenciar, eventos que nós vamos vivenciar, eventos que você vai vivenciar. Para você que está no plano de Deus e espera o tempo de Deus, fique tranquilo. Você não vai correr atrás de nada. As bênçãos que vão te procurar. Verdade. Eu gosto disso. As bênçãos seguirão os que crerem. Vai te alcançar. Aí. E aconteceu isso comigo. A nossa transição, né? Eu tenho um padrinho de casamento, que é um pastorzão, um amigo, e Deus usou a vida dele. Precisa conhecer o pastor Ezequiel. Ele veio servir o ministério aqui, uma igreja muito amada, querida, igreja Vida Plena. Eu fui pastor dessa igreja, pastor auxiliar. É uma igreja muito abençoada, eu tenho uma forte estima por essa igreja. E aí ele falou de mim para o pastor dessa igreja, a gente se conheceu. E eu jamais podia imaginar que Deus tinha um plano, né, conosco, com a cidade de Brusque. E aí foi quando Deus nos trouxe para cá, justamente num auge, num momento em que nós estávamos desejosos por ficar onde estávamos. Uhum. Então, segundo a ótica humana, estava tudo corroborando, contribuindo para que nós permanecêssemos dentro dos planos humanos. Então, os planos humanos, né, são somente humanos. Ao homem pertence os planos, mas a resposta vem o quê? Dos lábios de Deus, diz as Escrituras. E aí já se fazem 22 anos que o Senhor nos trouxe e a gente está colhendo frutos, muitos frutos que eu colho em Brusque, sabe? É resultado de plantação que eu fiz lá na minha cidade. Interessante mais, porque lá em livro de Efésios, capítulo 3, versículo 20, a Bíblia diz que Deus é poderoso para fazer além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Uau. Ou seja, na sua ótica, seria mais confortável ficar no Rio de Janeiro, pastoreando a igreja, assumindo a igreja. E, digamos, Deus tirou o Senhor da sua zona de conforto, colocou em uma zona de confronto, para mostrar que os planos deles eram maior, né? É sempre maior, na verdade. É verdade, exatamente. É interessante o que você está falando, André, porque às vezes a gente fica fixado, engessado. Sim. Inclusive, eu vou contar um testemunho agora. Tipo assim, eu comecei a tocar bateria, eu gosto muito de música, mas parece que Deus tá me puxando. Cara, tem que aprender a palavra, tem que se... Uau. Quando eu era pequeno, eu tinha esses cultos em casa, só que eu tinha esse culto, eu sozinho pregando pra um monte de cadeira vazia. Uau! Então já começou lá atrás e, cara, sempre deu essa vontade de espalhar o evangelho e falar de Deus. E agora, eu sempre tive medo de, eu gosto de música. E se um dia Deus me tirar daqui? E parece que, cara, esse mês Deus tá mudando totalmente minha vida. E Deus tá, cara, tirou totalmente esse medo de, não, tu vai seguir no caminho que eu mandar, entendeu? E Vini, Deus usa a gente com aquilo que a gente já tem em nossas mãos. A gente pensa, Deus vai me dar algo, vai vir um anjo com a bandeja. Não, Deus vai usar você com aquilo que você já tem. Então já tá aí. O dom já tá aí. É só usar. A ferramenta já tá aí. Deus já te deu. Que chave poderosa, viu? Muito interessante. Isso faz uma inserção bíblica com o que o Senhor disse para Moisés, né? Sim. Moisés, o Senhor perguntou para Moisés, quando o faraó, com seu povo, né, tirano do faraó, estava atrás, Deus levou o povo para um caminho mais difícil, do deserto, né? E Moisés clama ao Senhor. E o Senhor pergunta a Moisés, por que tu clama a mim? Né? Diga ao povo de Israel que marche. E o que é que tu tem nas mãos? O Senhor pergunta para ele. Senhor, eu tenho uma vara. Uma vara. Observe que Deus é especialista e é capaz de usar aquilo que temos nas mãos, né? Só contribuindo com o que você disse. Faz todo sentido. A viúva do capítulo 4 de Reis, ela tinha o quê? Um pouquinho de azeite. Sabe? A viúva de Serepta tinha um pouquinho o quê? De farinha. E o profeta disse, manda pra cá, porque a farinha da botija não acabará, nem o azeite da botija, né? A farinha da panela não acabará, nem o azeite da botija. Não é verdade? Então, Dorca tinha uma agulha. Abraão tinha um cutelo. Deus é especialista em usar o que nós temos nas mãos. Verdade. O que você tem nas mãos já é o suficiente,
né? Tem gente que acha que é o que tem no bolso. Mas é o que tem nas mãos. Davi tinha uma funda. Tinha uma funda. Eu tô sentindo que essas podem pra tu pregar, cara. Isso aí já é tema pra tu pregar. O Espírito Santo já tá já. Que legal, hein? Bacana, Vini. Mas é desse jeito que começa, né? E esse desejo certamente é o Espírito, cara. É o Espírito te provocando e te chamando justamente para poder fazer um pouco mais, se dedicar. E é uma entrega. É uma entrega. Você está falando aí, eu estou me lembrando, eu estava ministrando esses dias sobre Ezequiel 47. Né? Um anjo com cordel, a visão de Ezequiel 47, um anjo com cordel de medir. Né? A água, ela nasce no limiar do templo. O anjo, ele vem com cordel de medir e convida o profeta a vir. Então ele vai medindo pelos arteiros, depois vai medindo pelo joelho, mede pelos lombos, e ele não resiste, ele vem. Ele obedece o comando do anjo. E é interessante, é muito importante nós obedecermos o comando de Deus. E chegou num dado momento que ele teve que navegar, e se fala de uma vida de plenitude em Deus. Então, é desse jeito. Quanta gente chamado, vocacionado, e eu compreendo que não dá mais tempo para nós vivermos uma vida parasitado. Verdade. Às vezes tem gente achando que a igreja é como se fosse um parque de diversão, um restaurante self-service, né? Tem gente que parece que pagou até ingresso, né? Sim. O cara senta, hoje eu preciso de louvor ungido, você que vai pregar? Hoje você prega hoje com entusiasmo, viu? Porque hoje eu cheguei aqui, sabe, eu estou com o meu emocional em frangalhos, então eu preciso de uma palavra ungida. O louvor também, eu preciso que seja um louvor que me toque, porque hoje eu quero chorar. Estou muito melancólico. Não é desse jeito. Não, o clima tá... O ar-condicionado precisa melhorar. Isso. Nada disso. O culto não é antropocêntrico. O culto é cristocêntrico. Aleluia. Todas as coisas são para ele, por meio dele, para ele. São todas as coisas. Então, o membro do banco é o prego. O Masterchef é Deus. Ele que manda o alimento, a gente só se banqueteia ali, né? É verdade, né? Top. O pastor, perguntando agora, o pastor falou que prega em várias igrejas, né? Uma dúvida, surgiu algum dia assim que aconteceu algo que o senhor nunca esqueceu, assim? Ou algum fato, né? Algum fato até engraçado, não sei. Assim, ministério de pregação é algo... já vivi experiências assim, tanto de... Tem hora que dá a ideia é que dê certo, né? Mas tem momentos que dá, cara, que dá ruim. Dá ruim, né? É a vontade dele, né? Ele que sabe, como a gente falou. Já aconteceu de ministrar e, por exemplo, de não conseguir chegar, de ministrar e às vezes faltar combustível, e viver assim experiências. Já vivi coisas assim no ministério, mas Deus assim sempre proveu, sempre esteve conosco, sabe? E sempre moveu. Uma das coisas que a gente percebe é a questão do tempo para ministrar, né? Então, já fui ministrar em igreja, em trabalhos, eventos, e o tempo, a palavra, foi um tempo muito curto. E preencheram com louvor, outras atividades. É uma liturgia muito extensa e, consequentemente, essa liturgia extensa vai, às vezes, roubando o tempo da palavra. E acho que o pregador que se preza, né, alguém que está imbuído de ser um canal, de ser um instrumento nas mãos de Deus para transmitir a palavra, a mensagem da palavra, precisa de um tempo hábil. Então, consequentemente, este alguém vai se preparar, vai buscar, vai ler, vai estudar. E aí, naquele dia, era um trabalho, um evento, eu compreendi, tinha mais pessoas falando no evento, e eu, geralmente, quando eu não estou na minha casa, eu gosto de perguntar quanto tempo eu tenho. Sim. Quanto tempo eu tenho. Isso faz parte da minha educação pedagógica. E aí,
eu perguntei, falei, quanto tempo eu tenho? Perguntei pro pastor. E naquele dia o pastor presidente da igreja estava no trabalho, no recinto. Aí o pastor local que me chamou falou, o pastorzão morre, ele está no show. E ele me deu assim, era como se fosse uns 10 minutos para pregar, sabe? E eu falei, meu Deus, o que eu faço? Eu tinha 2 opções, uma era não pregar, dar somente uma saudação, e a outra era ministrar a palavra. E em 10 minutos, cara, foi algo assim tão fenomenal, aquilo até que de uma certa forma veio para dar errado, no sentido de, né, de ter tempo para fazer exposição de texto, e Deus fez coisa assim maravilhosa. Mas eu ficaria aqui, nossa, inúmeras experiências no que diz respeito à pregação. E tem alguma cômica assim que o senhor viveu? Sei lá, um microfone que deu choque? Ah, tem. Tropeçar em alguma... Tem. Quebrar um... Tem uma que ia virar meme. Ia virar meme, não tem problema de dizer. Eu fui ministrar dependendo do púlpito, agora tá mudando, tá passando já a fase do púlpito de acrílico, né? O pessoal já tá mudando, tá voltando um maiorzinho, né? E eu me lembro que eu fui pra ministrar, e aí eu sou muito expressivo. Uhum. Você tá percebendo que eu sou muito expressivo. E eu tô fazendo uma introdução e dirigindo as minhas primeiras palavras com o auditório, e eu fiz leitura de um texto e, posposto a leitura, eu segui fazendo os respectivos agradecimentos, né? E aí me dirigi à igreja, assim, a igreja e a prédia de pastores que estavam na minha retaguarda, né, assim, próximo, assim. Nesse meio tempo, alguém veio me servir a água. Cara, tu não tem noção. Mas eu dei um tapa com a mão na água. Mas aquilo foi assim, gente, se tivesse combinado, não saía tão certo. E aí eu dei um tapa no copo, mas aquilo voou. Voou o copo. Mas no final deu tudo certo. Glória a Deus. Quebrou o copo, a irmã já foi, mas também assim, eu não perco a empolgação, viu? Continuou ali. Nessa hora você não. Eu já tá, opa. Tem uma água descendo aqui e tal, não sei o que, já. E naquele exato momento foi assim, foi muito legal, mas já aconteceu. Já aconteceu de eu escorregar também no púlpito. E, cara, a última que eu vivi, essa foi muito interessante, né? Mas não tem nada de cômico. E eu ministrando numa igreja, no final, fiz o apelo. E assim, cara, tava um mover. Eu acho que mover que você tá falando, barulho? Não. Gente se convertendo, pessoas à frente. E aí, as pessoas que estavam à frente, na nave do templo, né, que vieram pro altar, e naquele exato momento, eu na empolgação, cantando uma canção junto com o pessoal do louvor, e eu dei um tapa na minha perna, e assim, impressionante, aquilo deu um choque, e me deu uma cãibra. Cara, me deu uma cãibra. E aí, e assim, o povo na frente, aquela galera na frente, igreja cheia, e eu fiquei com a perna no ar, uma no ar. Meu Deus do céu. E a outra embaixo. E eu queria esticar a perna, sabe? Tipo quando alguém tá nadando, sofre cãibra, mais ou menos assim. Eu queria esticar e uma dor insuportável. Eu falei, meu Deus do céu. Eu queria voltar e eu não conseguia. E eu com o microfone na mão. O saci lá. E eu falei, o que eu faço? Parecia um saci, né? Pulando de um pé só. Aí eu falei, meu Deus do céu. Eu falei, fecha os olhos, já mandei fechar os olhos. Fecha os olhos, já terminei ali, já fui fazendo o encerramento. E aí dirigi uma palavra de oração. Né? Mas assim, foi uma dor insuportável. E voltei e sentei. Nisso que eu sento, já tinha um obreiro do meu lado, um cara que me chamou, né? Eu falei assim, faz uma massagem na minha perna, por favor. Eu estou com uma cãibra terrível. Aí ele fez uma massagem, depois veio um irmão
que entendia do assunto também, Sim. falou, não, eu percebi que o senhor, quando o senhor bateu na perna e foi voltar, deu uma cãibra. E aí, mas assim, a igreja recebeu de boa, não virou meme, o pessoal foram totalmente assim, complacentes comigo, misericordiosos. Maravilha. E foi bacana. Pastor, eu passaria aqui. Nossa, mas eu acho que vamos ter que marcar o segundo podcast com o pastor Ezequiel aí. Gente, já passou. Top demais. Pois é, né? Rápido. Muito rápido. Só pra terminar, a gente queria fazer uma pergunta, né? Muito. O senhor tem alguma coisa a dizer pra quem tá começando a sua caminhada na fé, né? Alguma coisa pra dar um gás nessa pessoa, ou quem tá pensando em desistir, ou até mesmo na música, eu conseguir passar isso pra alguém pra dar um gás, né? Bom, eu vou liberar essa palavra, né, fazendo uma citação paulina, né, 1 Coríntios, capítulo número 15, versículo 57 e 58, há uma expressão de Paulo que eu gosto muito. Paulo usa um sínteto de conclusão dizendo assim, portanto, meus amados irmãos, sedes firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Então, observe que Paulo está dizendo o seguinte, primeiro você é firme. Tem gente querendo ser constante sem antes ser firme. Não existe constância sem firmeza. E a firmeza é fruto de uma decisão. Decisão é fruto da manifestação da vontade. Quando você decide firmemente estar com Cristo, buscar a Cristo, não é verdade? Isso faz toda a diferença. Então, para você que está começando o seu ministério, para você que sente essa latência, a latência do chamado, observe que quem chama não é o homem, quem chama é Deus. Jeremias, quando foi chamado por Deus, falou assim, Senhor, eu não sei falar, sou como uma criança. E o Senhor diz assim, não diga que tu és uma criança, porque no ventre da tua amada eu te escolhi. E tem mais, te santifiquei. Santificar ali é separar. E as nações eu te dei por profeta. Olha que coisa interessante, né? Então, permaneça firme, você que é chamado, vocacionado, porque aquele que começou a boa obra é poderoso para aperfeiçoá-la até o dia da redenção. Deus abençoe a sua vida, hein? Maravilha. Pastor Ezequiel, nós estamos passando agora para a parte final. Eu gostaria que o senhor deixasse, quem sabe, um abraço para sua esposa, sua família, enfim. Se divulgar para a rede igreja, social, qualquer coisa. Isso. Bom, quero deixar aqui um abraço, mandar um beijo especial, né, para todo o público que nos assiste, pessoal aí que curte aí o nosso trabalho, mas em especial para minha esposa, irmã Wilma França Fernandes, é uma pessoa assim maravilhosa, né? E pro meu filho Matheus, tá aqui nos nossos estúdios. Matheus é um menino muito especial. E meu cunhado no Rio de Janeiro, pastor William, tanta gente, amiga, né? E nos siga lá nas redes sociais, pastor Ezequiel Fernandes. Procura lá, você vai ver que a gente tem coisas maravilhosas, a gente está fazendo aí dando uma repaginada nas nossas redes. Aleluia. E vem coisas maravilhosas aí, coisas interessantes, tá bom? Deus abençoe. Cara, que tempo bom, viu? Aleluia. Parabéns. Maravilha. Obrigado. Nós queremos agradecer também, né, ao pastor Ezequiel por ter aceitado nosso convite, né, e Deus continue lhe usando por onde o senhor passar, que o senhor seja, né, como um manancial de águas cristalinas aí, derramando bênçãos sobre as vidas, né, que vão lhe ouvir em nome de Jesus. Queremos agradecer também, pessoal, a todos os nossos patrocinadores. Se você tem um desejo de nos patrocinar, está também acreditando nesse projeto, nós estamos aí à disposição também para fazer uma parceria com você. Busque lá no Instagram, GoodCastBQ, e também nos siga lá também nas redes sociais. Queremos então agradecer também ao Vini, né, por esse tempo de mesa aí. Aleluia. Tamo junto sempre. Vamos pra cima, né, Vini? É isso aí. Valeu, pessoal. Até o próximo episódio. Vamos lá, vamos pra cima.